Por que o STF não faz nada, já que o presidente cometeu crimes comuns? Então, vamos explicar isso aqui? Existem 3 poderes, como vocês sabem: executivo, legislativo, judiciário, que em tese seriam harmônicos entre si e que seriam separados também. Para você controlar isso, você faz com que hajam medidas de freios e contrapesos. Então, por exemplo, quem é que processa o presidente? Procurador-Geral da República. Quem indica o Procurador-Geral da República? O presidente da República. Então, olha só o absurdo. O presidente da República indica o Procurador-Geral da República, que é quem vai analisar se ele cometeu crime ou não. Olha o absurdo. Isso que é complicado, porque aí o presidente comete crimes, o procurador não entra com a ação e o Supremo não pode fazer nada. Porque o órgão judiciário, ele não faz algo por iniciativa. Precisa que alguém o provoque. E nisso precisaria que o Procurador-Geral da República fosse mais combativo. Além disso, a gente tem um Supremo que, infelizmente, aí eu tenho que dizer para vocês, infelizmente, é um órgão que está muito mais político do que o normal, do que jurídico. Com isso, você perde toda uma base de, eu diria, uma base de concretude jurídica. Porque, por exemplo, prisão em segunda instância é proibida pela legislação, pela Constituição. E eles ficaram enrolando anos para debater isso, porque já tinha decisão anterior. E aí, quando se ficaram, eu tenho que analisar enquanto isso Lula está preso, isso foi um absurdo, gente. Quando eu digo que a lei é para todos, a questão é a seguinte: sempre foi entendido pela própria letra da Constituição que prisão em segunda instância não existe, a não ser em requisitos de prisão temporária, cautelar e etc., ou prisão em flagrante, que são outras hipóteses. Então, o ponto aqui existe a questão de que, no caso do Lula, quiseram mudar o entendimento. Então, assim, é muito complicado, sabe? É muito difícil o que a gente está vivendo nesse sentido. Aqui, vamos pegar: precisamos ampliar a visão de solidariedade e ampliação do senso crítico e politização. Natan, eu concordo com você, mas aqui entra um detalhe. A gente tem que entender o que é o coletivo, o que é o social. Porque o social, ele tem que prevalecer sobre o econômico. Não adianta um bilionário ficar rico e o povo morrendo de fome. Você tem que fazer com que o rico e o pobre usem o mesmo transporte público, que eles têm direito a acesso às mesmas coisas. Obviamente que, não, eu sou rico, eu posso ter uma mansão. Ok, maravilha. Mas a questão o transporte público ele tem que ser tão eficiente que faça o cara que é rico querer usar, entende? Você não deve degradar tudo para explorar o pobre e o rico ganhar, entende? É muito complicado, porque vai ver quanto é que paga um cidadão comum para o banco para manter uma conta que não seja conta salário. Vai ver quanto é que ele paga por mês. No final do ano está pagando 200, 300, 400 reais para o banco. Agora pergunta, quanto é que um milionário paga? Não paga nada. O banco não cobra taxa nenhuma do milionário. Por quê? Porque ele tem dinheiro e porque o cara quer ter interesses com ele. Agora quem é pobre, que se lasque. Ô Vitor, olá Bruno, boa noite. Na sua opinião, quem deveria indicar o nome do PGR? Então, polêmico, mas eu acho que deveria ser uma indicação do Legislativo. Do Legislativo, olha só que curioso. Já pensou o Legislativo colocar e, por exemplo, a Câmara indicar e o Senado aprovar? Para mim poderia ser uma solução, já que os atos em geral são do presidente. E outra coisa, a lista tríplice não pode sair da lista tríplice. Para mim deveria respeitar a lista, entende? Para mim ainda tem esse elemento. Aqui, ó, o problema está, então, na interpretação subjetiva da lei ao invés de interpretação literal. Cara, é mais que isso. É mais que isso. É interesse político acima do interesse jurídico e interesse social. Para fazer essa possível mudança na indicação do nome da PGR, que você comentou, seria por uma PEC? Exatamente, seria por emenda constitucional, mas isso que eu estou falando aqui no campo das ideias, porque eu não acredito que vai acontecer, porque o nosso Congresso é muito reacionário. Aqui, ó, o Legislativo também é indicado pela PGR. Eu não entendi direito a sua pergunta, mas para dizer o seguinte, atualmente, o presidente da República escolhe o PGR e o Senado Federal aprova ou veta aquele indicado. Esse é o procedimento básico. Agora, o que eu estou sugerindo é que a Câmara escolhesse e o Senado votasse. Ou seja, o Senado mantém.
mas quem escolheria seria a Câmara com base na lista tríplice. Eu não sei dessa lista tríplice, será que não poderia dar poder mais a aprofundar o corporativismo no MP? Então, a lista tríplice, ela ainda é existente, ela já é existente. O Bolsonaro, inclusive, o que ele fez foi não usar a lista tríplice, tá? Ela já estava lá. A crítica feita ao Bolsonaro foi porque ele pegou a lista tríplice, rasgou e escolheu quem ele queria, sendo que ele fez uma entrevista antes com o cara para saber se atendia o interesse dele. Aí é complicado, né? Bem complicado. Então, assim, isso é bem difícil. A lista tríplice eu não acho que ela atrapalha, porque são 3 opções, né? O corporativismo ele vai existir, sempre vai existir, enquanto a gente não dê mais dignidade para o povo. Volto a dizer, a dignidade ao povo diminui o poder daqueles que se sentem poderosos. A gente tem que fazer com que o sentimento de poder diminua diante da coletividade. Enquanto isso não acontecer, essas pessoas vão se achar Deus, até que elas se aposentam. Aqui, já vi PGR no grupo Prerrogativas, aparentemente é um sujeito respeitado entre juristas garantistas. O Procurador-Geral da República, que está lá, primeiro, se ele é garantista, ele não deveria ter aceito o cargo. Começa por aí, tá? Porque você não estar na lista tríplice e aceitar entrar é um desrespeito. Então, não é assim que funciona. Entende? Por exemplo, se o YouTube começasse a boicotar e a avacalhar canais importantes, canais progressistas, etc., aonde esses canais progressistas fossem, eu ia dar suporte a eles. Entende? Por quê? Porque a gente não pode achar que tudo é por um único caminho. Mas a gente tem que entender que é importante ter consciência social e consciência política. O Marcelo Buscador, ministro do TCU que julga as contas do executivo, foi indicado recentemente pelo Bolsonaro. Por acaso parece que é amigo dele. Então, TCU, o Tribunal de Contas da União, ele aprova e rejeita contas. Ele não afasta, ele é um órgão administrativo, ele não é um órgão judiciário, tá? A gente tem que lembrar disso, tá? Então, entrar no TCU não quer dizer que a justiça não vai poder ser feita, não vai poder se entrar com uma ação judicial. Mas é político, né? Tanto é que se vocês olharem o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, parece que, eu não lembro agora exatamente o número, tá? Mas, se não me engano, 7 dos 8 foram presos, né? Ou retirados, enfim. Teve uma situação dessa 1 ano ou 2 atrás.